De Deus, vamos conhecer um pouco sobre este assunto tão importante, tão necessário para o nosso conhecimento. Nós vamos estudar partindo de um texto do Antigo Testamento e depois um texto no Novo Testamento para conhecermos sobre este assunto. Vamos abrir o livro do Gênesis, capítulo 18, verso 14, Gênesis 18, 14. Gênesis 18, verso 14. Vamos ler. Ali está ali também. Vamos ler naquela versão, que aqui os irmãos têm aqui. Gênesis 18, 14. Por acaso, vamos ler juntos? Por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Nosso Deus, nosso Pai querido, nós nos alegramos nesta manhã em poder estudar a Tua Palavra e agora de uma forma mais direta compreender sobre o poder que o Senhor tem agindo no universo criado por Ti. Abençoe, ó Deus, a cada pessoa aqui, que ao estudar a Tua Palavra, o Senhor nos faça crescer no conhecimento e na graça de Jesus, no nome de quem nós Te oramos agradecidos. Amém. Amém. Qual é a primeira frase do credo apostólico? Quem sabe? Vamos dizer. Todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos dizer essa frase juntos? Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que o credo, como nós o temos, é uma tradução de uma outra língua. E quando a gente traduz palavras, geralmente tem aspectos que dificilmente se pode traduzir. Existe o sentido que é mais ou menos literal da palavra, porém há um sentido que nem sempre aparece, porque tem um significado cultural. As palavras têm significados culturais. Uma palavra pode significar uma coisa numa língua e noutra significar outra, e assim sucessivamente. Então, pensando na palavra credo, credo significa o quê? O que é credo? Eu creio, né? Eu creio. Credo é creio eu. Contém esse aspecto também cultural. Portanto, quando usamos o credo, nós não dizemos meramente eu creio que Deus existe. Não é isso somente. Nem eu creio naquilo que Deus diz na Bíblia. Mas, ao dizer credo, nós estamos afirmando, creio que Deus realmente existe, confio nele, tenho esperança em sua misericórdia e em tudo que ele tem feito por mim, pecador. É isso que você declara no credo. E nós devemos nos esforçar para descobrir e experimentar a riqueza do verbo crer, quando a gente diz que crê, pois existe grande consolo espiritual para todos os que confessam o devido entendimento. Creio em Deus Pai, creio em seu Filho Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. O texto de Gênesis 18, 14 tem um foco. O foco principal desse texto e dessa narrativa é uma visita
uma visita que Deus faz, o Senhor faz, trazendo anjos, presença também de anjos, Deus fazendo uma visita com os seus anjos a Abraão, onde, aqui no versículo 14, faz uma das mais fascinantes declarações acerca do seu poder, acerca do poder de Deus, da onipotência divina. Quando Deus se apresentou a Abraão, naquela visita, leiam para ver o que Deus está dizendo. Versículo 14, vamos ler de novo. Gênesis 18, 14, vamos lá. Acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Veja, quando se trata de refletir sobre o poder ilimitado de Deus, nós somos prejudicados, meus irmãos, pelo fato de que, em nosso campo de experiência, tudo tem limite, não é? Tudo na vida tem limite no nosso campo de experiência. Quando você vai estudar sobre alguém que não tem esses limites, você se restringe, você não consegue alcançar todo o sentido. Em face da incredulidade de Sara, o Senhor faz uma das mais fascinantes declarações acerca da onipotência divina. Há um estudioso que diz que esse grande pronunciamento do Senhor, mais tarde veio a ser o ponto de partida de um penetrante colóquio sobre a onipotência, como está em Jeremias 32, 17 e 27, e foi retomado em Zacarias 8, 6. Se alguém precisa de provas de que o Senhor é onipotente, vai ver em textos como Jó 42, 2, o que ele disse, em Jeremias 32, versos 17 e 27, e o que o anjo Gabriel disse em Lucas 1, 37, e o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3, 21. Eu quero convidar os irmãos nessa manhã para a gente conversar, para a gente estudar, para a gente interagir e atentar para a revelação que Deus faz de si mesmo e quais são os resultados quanto à doutrina da onipotência de Deus. Vamos então começar olhando com mais atenção o versículo 14. Deus está revelando a sua onipotência a um homem. O nome dele é Abraão. Deus está revelando a sua onipotência a Abraão. O que o texto está nos dizendo? Na sua pergunta retórica, que não há o quê? Coisa, como? Que não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Alguém usou outra palavra aí, que foi impossível. Que não há coisa demasiadamente difícil, isto é, não há impossíveis. E prova disso, qual é a prova que Deus está dando, que não ia ter nada difícil? Qual era a prova que Deus está dizendo? Olha, não tem nada difícil, não tem coisa difícil para o Senhor. E a prova qual era? Sara era uma mulher estéril, o ventre estava morto. E Deus está dizendo para ela, olha, daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ter um filho. Sara está dizendo a Abraão, daqui a 1 ano eu volto e Sara terá um filho. Então o ventre estéril e morto de Sara, para a maternidade, viria conceber e dar à luz o filho da promessa. Quando a gente lê a Bíblia sobre esse poder que é frequentemente mencionado nas Escrituras, nós vamos encontrar textos preciosos. E nós vamos começar a ler agora. Abram, por favor, Salmo 24, verso 8. Por favor. Salmo 24, 8. Como é que Deus está sendo declarado aí?
Salmo 24, 8. Por favor, eu vou pedir a um irmão que leia, não sei se tem alguém que possa levar o microfone. Quem pode ler? Vamos lá. Irmão Carlos vai trazer? Traz aqui, a irmã Helenita quer ler. Salmo 24, 8. Salmo 24, 8. Aqui, irmã Helenita, aqui, irmão Carlos. Aqui, ó. Aqui, ó. A sua esquerda. A sua esquerda. Salmo 24, 8. Vamos ler? Ouçam. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Como é que ele é descrito aí, meus irmãos? Como o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O que esse texto ensina? É que Deus não é uma mera força. Deus não é uma mera força. Ele é cheio de bondade, cheio de justiça, ele satisfaz as necessidades do seu povo e ele defende os direitos do seu povo. Nós vamos ler dois textos agora. Salmo 140, verso 12. Quem pode ler? Salmo 140, 12. Quem pode ler? Quem se candidata para ler o Salmo 140, 12, aqui, irmão Walter, depois você vai ler o outro, viu? Mateus 6 é o outro texto, 28 a 33. 140, 12. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Então é um Deus que defende os direitos e a causa. E Mateus 6, verso 28 a 33. Vamos ler. Mateus 6, versos 28 a 33. Quem pode ler esse? Mateus 6, 28 a 33. Ali a irmã, você vai ler? Ótimo. Pode ler. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, como fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Até aí mesmo, até aí mesmo. Perceberam os irmãos que o nosso Deus é um Deus que é cheio de bondade e justiça, que satisfaz as necessidades do seu povo e defende os seus direitos? Agora, quando você volta a Gênesis 18, 14, você olha para uma realidade ali. O texto é feito em forma de pergunta. Que tipo de pergunta é esse? Na literatura, no estudo da língua, a gente entende que essa é uma pergunta de retórica. Por que é de retórica? Porque ela mesma já traz a resposta. Olha a pergunta que é feita em Gênesis 18, 14. Vamos ler juntos? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Qual é a resposta? Não, não precisa nem fazer esforço para responder, né? Está implícito, né? É a retórica, né, irmã Débora? A gente tem a resposta aí. A resposta de que não há nada difícil para o Senhor. Certamente, se você olhar esse texto, e olhar agora Jeremias 32, 27, é outro texto semelhante a esse,
com uma pergunta de retórica. Vamos lá? Jeremias 32, 27. Vou pedir a um outro irmão que leia esse texto agora. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Qual é a resposta? Não, não existe nada difícil. Então, os dois textos certamente implicam, nos contextos em que eles aparecem, que nada é difícil demais para o Senhor. Veja que, de fato, Jeremias fala, é ele falando a Deus, coisa alguma te é, versículo 17, nesse mesmo texto, Eveline, Jeremias 32, o verso 17, olhe por favor esse texto aí. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Coisa alguma te é demasiadamente difícil, maravilhosa. É a pergunta que está no verso 14 de Gênesis 18. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Quando você lê essa frase na forma de pergunta, geralmente se refere a algo que é miraculoso. O que é impossível ao homem não é para Deus. Nós vamos ler e vamos estudar mais à frente, na semana que vem, um texto que nós não vamos estudar hoje, mas vamos olhar ele hoje. Marcos 14, 36. Vamos ler esse e vamos ler Lucas 1, 35 e 37. Dois textos no Novo Testamento agora. Marcos 14, 36 e Lucas 1, 35 e 37. Marcos 14, 36. Quem pode ler? Marcos 14, 36. Irmã Miranda vai ler 14, 36. Que diz? E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É a oração de Jesus dizendo, tudo te é possível. Agora Lucas 1, 35 e 37. Aqui, ó, irmão Weber. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá como a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Porque para Deus, o quê? Não há nada impossível. Essa expressão de que não há nada demasiadamente difícil para Deus, traz-nos a ideia de um Deus que é, no seu atributo, o quê? O que Deus é? Onipotente, todo-poderoso. Um Deus que é ilimitado no seu poder. Deus é poderoso. Irmão Carlos. Em 1989, eu estava no seminário e eu precisei de um medicamento. Coincidentemente, um irmão pediu que eu fosse a uma farmácia homeopática e eu estava com umas dúvidas no seminário com relação ao texto sobre milagres. E quando eu fui a esta farmácia, eu não sei porquê, a farmacêutica já começou a conversar comigo. Precisava conversar com alguém. Aí ela estava contando que ela estava muito triste que eu voltasse no outro dia, que ela estava passando por um problema. E assim eu fiz. Quando voltei, ela foi me contar o que estava acontecendo. Ela foi diagnosticada com 2 tumores no ovário. Ela pensou que estava grávida. E aquele tumor foi crescendo, começou a ter dores. E no exame constatou que ela precisaria tirar o ovário. E assim o fez. E o marido largou dela, porque ela tirou o ovário e disse que não era mais mulher. O que aconteceu? Ela foi fazer o exame e acompanhamento médico,
Em 3 meses marcou a cirurgia para tirar, para fazer a ressonância para ver como é que estava o local onde foi tirado o ovário, se não tinha propagado o câncer. Aí, quando ela foi para a sala de cirurgia, o médico resolveu fazer o exame novamente. Aí ele levou ela de volta para o quarto, ela foi perguntar como é que foi a cirurgia e tudo mais. Ele falou, não fez essa cirurgia, você só tomou anestesia. Ela falou, como assim? Não estou entendendo. O seu ovário está normal, você tem um ovário de uma moça de 30 anos, pela sua idade. Ela foi totalmente reconstituída, casou de novo e teve filhos. Louvado seja Deus. Então, o que nós temos nessa história que o irmão Carlos conta é a ação de Deus que se refere a alguém que pode fazer aquilo que a medicina não faz, que as pessoas comuns não fazem. Essa frase que a gente lê, não há coisa demasiadamente difícil para Deus, é algo miraculoso. Porque o que é impossível ao homem não é para Deus. Pastor, Deus é onipotente. Eu só contei esse testemunho para mostrar que o milagre não só está lá no passado, nós ainda o temos ainda hoje. Porque Deus é o mesmo. E aqui nessa igreja nós temos muitos milagres que Deus fez. O Marcelo, baterista, é um deles. Uhum. Então, há muitas ações miraculosas de Deus no nosso tempo. Meus irmãos, quem conhece o poder de Deus, sabe que todas as coisas são possíveis para Deus. Na agenda de Deus, não há lugar para o impossível. Nós vamos estudar daqui a pouco, na segunda parte do nosso tempo, Marcos 9, 23. Vamos já olhar esse texto, que a gente vai olhar ele mais aprofundado daqui a pouquinho. Mas agora só olhar, Marcos 9, 23. É Jesus falando a um pai aflito, um pai que está trazendo um problema para a igreja, para os discípulos, e que Jesus diz assim, Marcos 9, 23. Vamos ler? Quem pode ler? Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Paulo diz que Deus é. Veja o que Paulo diz sobre Deus em Efésios 3:20, quando ele fala da oração. Efésios 3:20. Quem pode ler? Efésios 3:20. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, mais do que pedimos ou pensamos. Deus é também chamado nas Escrituras, vamos ver, 2 Coríntios 6,18, 2 Coríntios 6,18, um irmão lê, e outro irmão vai ler Apocalipse 1,8. 2 Coríntios 6,18. Quem pode ler? 2 Coríntios 6,18. Aqui, ó. E Apocalipse 6 e Apocalipse 1,8. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diz o Senhor o quê? Todo-Poderoso. E Apocalipse 1,8? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nessa manhã, nesse primeiro momento, quando Deus se revela a Abraão, Deus está revelando a sua capacidade, o seu atributo de onipotência. Onipotência. Mas então agora eu quero ouvir dos irmãos, pelo menos 2 ou 3, o que é que essa ideia de onipotência traz para você? A pergunta é essa.
O que a ideia de onipotência traz para você? O que esse atributo traz para o seu coração? 2 ou 3 irmãos falando sobre este assunto. Aqui a Helenita quer falar primeiro, depois outro irmão e outro irmão. Só 3, por enquanto. O que a ideia de que Deus é todo-poderoso, é onipotente, traz para mim, traz para você? Que o Senhor, Ele pode todas as coisas, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, né? Olha o que a Helene está dizendo. Deus pode todas as coisas e diz, mediante a nossa fé em Cristo. Vamos guardar bem essa frase. Vamos para outro irmão. Ali, Pavas. O que essa ideia de Deus, o Todo-Poderoso, traz para nós? Eu vou discordar só um pouquinho ali da frase final, mediante a fé, porque eu acho que mesmo sem a nossa fé, Deus é capaz de qualquer coisa. E criar o universo, Ele não precisou da nossa fé para fazer toda a vida, tudo funcionar, abrir o Mar Vermelho, fazer tudo aquilo que Ele fez, mesmo sem a nossa fé. Eu acho que Ele é capaz de tudo. Mas para a gente que temos fé no Senhor Jesus Cristo, eu acho que Ele tem um olhar especial, gracioso, de cuidado, misericórdia e tudo mais. E que atribui essa onipotência, principalmente, eu acho, com esse olhar especial para as nossas vidas. Okay. Mas, independente de qualquer coisa, Deus é suficiente para si mesmo. Tomando a sua palavra e a dela, nós vamos, na segunda parte aqui, estudar bem essa questão da relação do poder de Deus com a nossa fé. Viu, Helenita? E você, Pavas. Outra, irmão, o que o poder, essa ideia de Deus é todo-poderoso, onipotente, traz para nós? Traz para você. Quem quer falar? Só mais um. Um de cada vez, né? Só mais um. Quem quer falar, vai. Fala, Ronald, eu vou chamar você. Você não quis falar, mas eu chamei você. Fala aí, Ronald. Dá ali para o Ronald falar. Mesmo se ele querer, né? O Elber queria falar. Foi, Elber? Você quis falar e eu não estava de costa para você, foi? Fala, Ronald. Você aí, rapaz. Deixa ele falar. Ela quer falar aqui, a Eveline. Vai. Pastor, eu acho que muitas vezes a gente fala do poder de Deus quando a gente precisa do poder de Deus, né? Quando a gente precisa de um milagre, está diante de uma situação difícil. E eu acho que quando a gente lembra do poder de Deus, a gente se acalma quando Ele não realiza o nosso desejo, porque se Ele desejasse usar o poder dele para, digamos, curar uma doença, Ele já teria feito, né, no caso. Ele não faz porque ou ainda não é ou não será da vontade dele. Então, isso deve trazer para a gente um refrigério de alma, né? Eu estou vivendo o propósito de Deus porque Ele tem poder para realizar ou não realizar, né? Então, não sei se eu expliquei bem. Eu entendi. Eu acho que os irmãos também entenderam. E nós vamos aprofundar essas informações. Eu quero dizer que a gente não está nas mãos de um Deus fraco. Sim. Né? A situação é difícil, ela poderia se tornar fácil num estalar de dedos. Num dizer dele, né? Mas a gente está diante de Deus poderoso, a situação não mudou porque o Deus poderoso não quis que mudasse. Em outras palavras. Muito importante. Essas 3 informações que vocês trouxeram vão nos ajudar daqui a pouco. Eu acho que eu já vou pular para o outro lado da moeda que eu ia trazer, porque muito do que eu já disse aqui já mostrou para vocês o que significa isso, Deus Todo-Poderoso. Alguém precisa mais de informações a respeito de Gênesis 18:14? Que nós vamos passar para um outro texto, uma outra análise sobre o poder de Deus. Acho que está suficiente, né? Se tiver alguma dúvida, na semana que vem a gente vai voltar ao tema. O pastor me perguntou, dá para dar o assunto todo numa aula? Eu disse, eu não gosto assim não, vamos devagar. A gente estuda hoje, estuda domingo que vem sobre o assunto, tá bom? Vamos para o outro texto, aquele que eu mencionei há pouco, Marcos 9, de 21 a 24. Marcos 9,
de 21 a 24. É num contexto de oração que a gente vai analisar o poder de Deus. Uma oração feita por um pai aflito. E hoje é dia dos pais. Há muito pai aflito ainda hoje. O que é analisar o poder de Deus no momento de oração? Ou numa oração que fazemos a Deus? Vamos ver, Marcos 9, de 21 a 24. Vamos ler juntos? Está aqui no texto, na tela. Vamos lá. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Percebeu, Pavas? Percebeu, irmã Helenita? E até mesmo na sua resposta, Eveline, alguma coisa está embutida. Vocês perceberam? Esse não é um texto simples de analisar à luz do poder de Deus e da oração, especialmente nos nossos dias. Mas nós vamos analisá-lo, e eu queria contar com sua muita atenção para algumas verdades desse texto. Veja que Jesus se apresentou como uma pessoa amável. E Jesus amava assim. A Bíblia diz, no capítulo 12, versículo 2 de Hebreus 12, 2, que Jesus suportou a cruz e suportou em troca da alegria que lhe estava proposta. Em outras palavras, o maior ato de sacrifício amoroso de Jesus já foi realizado. O maior ato de sacrifício amoroso já foi realizado e foi sustentado por uma confiança do próprio Jesus, de que Deus faria de Jesus, e faria Jesus passar, através daquele sacrifício, para a alegria eterna, com um povo redimido e um povo adorador. Essa é a maneira como o nosso amor é mantido também, meus irmãos. Como é que o meu amor a Deus, e essa foi a pergunta que eu fiz para introduzir esse assunto, o que o sentido de Deus onipotente traz para você, para este relacionamento com Deus? Você se afasta porque Ele é poderoso, pode me lhe fulminar? Ou o que traz essa ideia de um Deus poderoso para nós? Veja que Jesus, confiando no poder de Deus, que Ele podia transformar aquele sacrifício no momento de alegria, Ele se lança. É assim que o nosso amor é mantido também. Mas existe uma diferença, meus irmãos. A nossa disposição, presta atenção, de suportar os sacrifícios de amor em troca da alegria que nos está proposta, ela foi comprada pela disposição de Jesus em fazer o mesmo. O seu sofrimento de Jesus, cobre os nossos pecados e nos liberta para amar. O nosso sofrimento no caminho do amor é baseado no sofrimento dele. A alegria futura veio a ele como seu direito. A nossa alegria chega a nós como graça comprada com sangue. O seu sofrimento não é apenas um modelo, é o fundamento da nossa esperança. Nós somos salvos do pecado, somos salvos do juízo pelo sofrimento. No entanto, tanto o sofrimento de Jesus quanto o nosso é suportado em troca da alegria que nos está proposta. A alegria dele era um direito futuro. A nossa alegria é graça futura. Então, veja que eu estou tratando
de um tema dentro do poder de Deus. Como é que eu me relaciono com Deus e enfrento situações adversas de sacrifício, de dificuldade, e tenho que experimentar alegria? O irmão aqui quer entrar no assunto conosco. Vamos lá. Diz teu nome para me ajudar, tá? Meu nome é Alessandro. Alessandro. Isso. Eu estou meio viajando aqui, vou tentar sintetizar certo, minha pergunta. Quando a gente olha para Deus como Deus onipotente, a gente pensa, né, como um ser que está além da nossa compreensão. Quando a gente olha para todo o universo, né, a questão do espaço-tempo, a gente imagina que tudo aquilo que ele faz é pensando naquilo que é bom e aquilo que é justo. Então, tudo que ele faz é possível. Não tem nada que não seja possível para ele, direcionado para aquilo que é bom e justo. Nós, nessa imensidão, dentro de um Deus atemporal, porque Deus sempre existiu, porque em um determinado momento, um ponto, né, nesse espaço-tempo, Deus se direcionou para nós, assim, ao ponto de dar a sua vida, né? Qual, assim, uma pergunta assim, né? Por que isso seria tão significante para um Deus, né, cuja essa bondade ultrapassa até a nossa própria compreensão? Quando a gente pensa na bondade de Deus, a gente pensa em relação àquilo que pode ser trazido para nós. Mas Deus é autossuficiente em si. Em que nós somos importantes para Ele? Né, pensando nessa magnitude infinita, né, que a gente não consegue mensurar. Boa pergunta, Alessandro. Percebe, os irmãos, que no nosso relacionamento com Deus, essa questão é muito importante, porque Deus é todo-poderoso e é autossuficiente. E Ele agora se importa comigo, se interessa com as minhas dores e me atrai para pertencer a Ele e servi-lo, a ponto de dar a sua própria vida para me resgatar. Veja, a importância ainda não está em nós. Pastor. Ele nos atraiu para si porque Ele deseja e criou para si um povo para servi-lo, para adorá-lo. E enquanto isso não acontece, enquanto não há o resgate deste povo que se perdeu com a queda, o coração de Deus, na linguagem humana, antropopática, né, sentimento, Deus não está satisfeito. E Ele fez isso para que o seu coração fosse preenchido com a glória que lhe é devida. Por quê? Para que nós existimos? Qual é o fim principal? Adorar e glorificar a Deus. Nós existimos para nos relacionar com Deus e gozar dessa comunhão com Deus para sempre. Então Deus faz isso, numa frase, para que a glória dele seja realmente completa. Talvez seja isso e por aí a gente vai. Pastor, eu vou além. Ele não só deu a vida por nós. Ele fez questão primeiro de sofrer todas as nossas angústias, sofrimentos, se tornando carne e passando pelas mesmas necessidades que nós passamos, entendendo. Então Ele sabe tudo o que é de nós, mesmo antes que nós possamos pronunciar. Mas Ele resolveu sofrer na carne para poder pegar e dar a vida por nós. É isso mesmo. Meus irmãos, tem uma palavra ali do Márcio. Márcio é um amigo que é do mesmo dia do nascimento que eu, né? Do mesmo data do nascimento. Aí, vai lá, Márcio, fala aí. Pastor, a sua resposta ali para a Alessandra, ela foi bem certeira, né? Eu creio que é isso mesmo, mas assim, só para complementar, o Wayne Grudem, ele fala, né, no capítulo 2. Certo. Obrigado. Ele fala ali no capítulo 2 a respeito da independência de Deus, né? Sim. No livro A Base da Fé Cristã.
ele fala que, entretanto, embora Deus seja completamente independente, e essa independência aí pode ver pelo apóstolo Paulo ali em Atos 17, 24 e 25, né? Deus Certo. não fez o mundo e tudo que nele há. Deus não habita em santuários feitos por mão de homens. Ele não é Certo. servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Mas, além disso, entretanto, né? Embora ele seja independente, ele também escolhe dar-nos valor e significado. Ele nos permite ser importante para ele. Ok. Na verdade, toda a criação o glorifica, ele traz alegria. Como ele mesmo diz em Isaías 43, 7. Todo que é chamado pelo seu nome, a quem criei para a minha glória. Ok, muito bem. O texto é de Wayne Grudem, no livro Bases da Fé Cristã. Um livreto que ele é o resumo da sua teologia. Eu peguei muito do Grudem na teologia antiga, mas eu não trouxe essas questões aí, mas a sua pergunta nos leva a essa resposta centrada no ensino teológico. Agora voltemos para o nosso texto, Marcos capítulo 9. Nesse capítulo 9, especialmente os versículos de 21 a 24, nós temos aqui uma oração feita por um pai, e hoje é muito importante estudar essa oração, porque é o Dia dos Pais, e esse pai está trazendo no coração uma aflição. Ele está quase sem nenhuma alegria. Pense na situação. O evangelista Marcos apresenta o clamor, e você pode ver que não é um clamor simples. Versículo 24. Leia, por favor. Marcos 9, 24. Se puder projetar, é bom. Olha lá, ó. Vamos lá, está dito. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Tem uma expressão que não está nessa tradução, não sei porquê, mas vamos lá, vê se você acha uma tradução onde tem uma expressão que aparece assim, ó. Imediatamente o pai do menino gritou com, tem uma expressãozinha entre colchetes. Eu não sei se está na tradução de vocês, mas sabe qual é a expressão que está lá? Chorando, com lágrimas. É alguém que não está, a coisa não está fácil. Na nossa cultura, diz que homem que é homem não chora, né? Algumas culturas, principalmente a nordestina, diz, mas aí esse homem chega, e é um judeu, né? Está chegando, está ali com lágrimas. É isso. Tem nesse texto aqui ou é outra tradução? Outra tradução. Isso. Ali, a irmã quer falar, me ajude com seu nome, irmã, viu? Maria Tereza, irmã Maria Tereza, vamos lá. Eu achei interessante essa minha versão, sim, porque ele fala, ajude-me a vencer minha falta de fé. Vencer. Então, significa que ele luta com essa dualidade. Né? Dualidade. Aí, Pava, essa questão da fé. A irmã Helenita também mencionou, você mencionou. Como é? E você, sabe, Alessandro, também mencionou essa relação com Deus. Meus irmãos, então aqui está uma questão. O homem está clamando com lágrimas, quase sem alegria. O clamor por o quê? O que ele está pedindo, meus irmãos? Pode falar, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo força para ele poder vencer essa luta que a irmã acabou de mencionar. Através, para ele ter fé e conseguir vencer essa. Na verdade, ele não está pedindo nem a cura do filho, não é? Em princípio, não. E saber viver e conviver com isso. Quando o Márcio falou aqui a questão da onipotência e tudo mais, e que eu também mencionei, que a irmã também lá mencionou, a questão da fé, eu acho que a gente está falando dois temas distintos. Eu acho que a gente até comentou, talvez, duas coisas distintas. A onipotência de Deus, que ela é suficiente para si só, e quando a gente fala mediante a nossa fé, é que a gente pode tudo, não que a gente vai ter poder para fazer qualquer coisa, porque a gente, mesmo tendo a maior fé do mundo, a gente não tem poder, sei lá, para fazer alguma coisa que seja sobrenatural, vamos dizer assim. Sim. Mas essa fé gera para a gente um conforto em que a gente consiga viver feliz e pleno em Deus em qualquer situação.
Ok, a questão é essa. A oração do homem aflito não é, em princípio, para Deus curar o seu filho, para Jesus curar o seu filho. A oração, em princípio, é para quê? Para ele que vencesse, como diz a falta de fé. Fala, Cássio. E eu sempre tento trazer isso para mim mesmo. Eu procuro não confundir a fé, ou seja, a esperança que aquilo aconteça, com confiança no que aquilo que Deus vai me responder. Okay. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou ter fé que eu vou conseguir aquele emprego, ou vou ter fé que meu filho seja curado. Ou seja, você, às vezes, transfigura a sua fé na esperança que vai dar certo. Mas eu tento sempre não confundir. A fé é a confiança na resposta que Deus vai te dar. Isso. E é essa força que o Pai quer. Eu quero confiar naquilo que Deus vai me oferecer, porque a aliança que eu tenho com Ele, não é que tudo que eu pedir Ele vai me dar, mas em tudo que Ele me dá, eu tenho certeza que vai ser da vontade dEle. Ok, ela, irmã Maria Tereza. Pastor, até porque esse vencer a minha falta de fé tem que vir de Deus, porque a fé é dom de Deus. Sim, muito bem colocado. Fé não é algo que você desenvolve dentro de si mesmo, como um sistema de autoajuda. É Deus quem traz a verdadeira fé. Meus irmãos, veja que o evangelista apresenta o clamor com lágrimas desse pai aflito, quase sem alegria, o clamor por um lampejo de fé. E ele chega a expressar o quê? Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Os discípulos de Jesus também tinham fé, ou não? Mas quando o homem apresentou o filho para eles, eles disseram o quê? Não, nós não sabemos lidar com isso não. Nossa fé, Jesus disse para eles que a fé deles era uma fé tímida. Está lá em Mateus 17, 19 e 20. O que é que acontece, irmãos? É que a mente dos discípulos estava confusa, que o coração deles estava fechado. Eles estavam cercados por uma aura de glória, eles tinham estado no monte, com Jesus, uma áurea de luz, mas havia também um véu que lhes embaçava os olhos e tirava deles o entendimento sobre o poder de Deus. Agora, meus irmãos, toda vez, usando a expressão da irmã Maria Tereza, toda vez que Deus nos concede fé, preste atenção, toda vez que Deus nos concede fé, a fé não olha para a adversidade. Preste atenção. A verdadeira fé não olha para a adversidade. Ela olha para o Deus dos impossíveis, para as infinitas possibilidades de Deus. Fé não olha para a realidade e a adversidade que está vivendo. Olha o que Jesus disse para o pai daquele jovem, daquela criança. Versículo 23. Vamos ler juntos? Marcos 9, 23. Vamos ler. O que é que diz? Vamos ler juntos? Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Se podes, tudo é possível ao que crê. A fé, meus irmãos, em Deus, no Deus vivo, é o que é exigido no nosso relacionamento com Ele. Deus não se relaciona com quem não tem fé, não é verdade? Não diz o autor aos Hebreus, sem fé é impossível. Eu troco a palavra agradar para se relacionar com Deus. Não é possível uma pessoa que não desenvolve qualquer lampejo de fé, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus exige fé. E é Ele mesmo quem dá essa fé. O poder de Jesus é um poder que opera muitas vezes
usando sua expressão, Helenita, mediante a nossa fé, mas usando a expressão do Pavas, que não depende dela para ele agir quando ele quer agir. Não é verdade? Deus vai depender da minha fé para agir? Não. Mas em muitas vezes, a ação de Deus é mediante a minha fé. Lembra desse aspecto tão importante sobre a análise do poder de Deus. Então, nós vamos refletir sobre a oração desse pai aflito, quase sem alegria, clamando por um lampejo de fé. Irmão presbítero Weber, aqui alguém com o microfone, deixa eu dar o meu, você me dá o seu. Pastor, falando sobre esse atributo de Deus, né? É tão interessante que nós estudamos, sabemos, e muitas vezes titubeamos. Quantos nós conhecemos que eles sabem que Deus é poderoso, mas aí quer dar aquele jeitinho. O mesmo texto de Abraão falou que Sara teria. Aí ela riu, falou, não, vai com a minha concubina porque eu tenho 90 anos. Duvidou e sabendo quem era esse Deus, eles andavam com ele. No nosso dia a dia também é assim. Sabemos que ele é poderoso. Ele tem todo o poder de mudar o impossível. E muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho. E isso é perigoso. Muito perigoso. Com certeza, com certeza. Na relação com Deus, não vale criar as nossas próprias alternativas. Deus quer que nós entendamos que Ele age para o nosso bem, mesmo quando a situação nos caminha numa... E aparentemente não tem nada fácil na frente. Lá atrás tem uma irmã querendo falar, ela vai dizer o nome dela, porque eu não sei o nome ainda, tá? Vamos lá. Vamos ouvir, que é muito importante essas participações de cada irmão aqui. Parece que está sem falar ali. Acho que está faltando um pouquinho de aumentar ali o... Oi, aí. Esse aqui está mais... Está melhor. Pronto, vamos ouvir. Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Tânia, sou mãe da Lorena. Mãe da Lorena, agora ficou fácil. Em Mateus 17, 20... É o texto que eu mencionei. 17, 19 e 20, a fé tímida dos discípulos. Leu 19 também, irmã Tânia? Eu só estou com 20 aberto aqui. Tá bom. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Certo, fé tímida. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nada. Eu achei interessante, porque a gente está falando de fé a manhã inteira, né? E Jesus fala da questão, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente é capaz de mover um monte. Né? E cada um aí dos irmãos falou uma coisa que acha sobre a fé. Eu tenho 30 anos que Cristo me aceitou. Amém. E eu tenho coisas na minha vida que eu tenho certeza que foi a minha fé em Deus que foi feita por mim. Eu queria dar um breve testemunho. Eu tinha glaucoma. É a pressão do nosso olho que sobe e a gente tem que pingar um colírio para o resto da vida. Meu pai ficou cego com glaucoma. Tá ele aí. E aí eu já estava tão acostumada a pedir que um dia eu fui numa igreja bem pequenininha e pedi que o pastor estivesse orando por essa causa. E o pastor teve o discernimento de colocar a mão nas minhas vistas e orar. E na outra semana, coincidentemente, eu tinha que ir no hospital, no CBCO. E eu passei o dia inteiro lá, e o médico, no final do dia, ele falou assim, olha, a senhora nunca teve glaucoma. Eu já tinha 10 anos que eu tratava. 5 médicos já tinham falado a mesma coisa. Né? Antes, eu fui em vários médicos.
Então, eu creio que isso foi a mão de Deus. Sem porque dúvida. Sem glaucoma dúvida. é uma doença crônica. Aham. A visão fecha, né? E eu já tenho 15 anos que eu fui curada disso e nunca mais a pressão do meu olho subiu. E Graças eu a creio Deus. que isso foi minha fé em Deus. É. Né? Foi Deus agindo por fé. É. Exatamente, isso aí. Louvado seja Deus, irmã Tânia. Irmã Tânia. Muito bem. Vejam, meus irmãos, como a gente lida com a oração de um pai aflito pedindo fé. Como é que a gente lida quando a gente precisa de fé? Aqui no texto nós temos alguns elementos que a gente vai precisar tratar. Veja primeiro, versículo 22. Vamos ler o 22? Marcos 9, 22. Jesus está conversando com um pai aflito. Jesus fez uma pergunta para ele: há quanto tempo isso lhe sucede? Ele começa respondendo assim: desde a infância. E versículo 22, vamos ler juntos? Então Jesus, voltando-se, vamos lá, e vendo-a, disse: coragem. Aí é Mateus, gente. Esse é Mateus, não é Marcos. É Marcos, esse aqui está em Mateus. Mas aqui é: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Aí agora, vamos ler aqui. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Veja, uma importante conversa que Jesus está tendo com o pai aflito. Veja que é importante conversa entre Jesus e o pai, em Marcos 9, de 21 a 24, não aparece nas versões de Mateus, nem na versão de Lucas. Essa conversa aí que Jesus teve com o pai do menino não aparece nem em Mateus, nem em Lucas. Pois para esses dois últimos evangelhos, Mateus e Lucas, a relevância da narrativa é a ideia do milagre, é o milagre. Mas aqui em Marcos, o milagre já aconteceu antes do homem revelar a fé. Vocês já tentarem para o texto de Marcos, na narrativa, Marcos quer mostrar que o milagre acontece antes da fé. Porque a fé tem que acontecer antes de nos tornarmos discípulos de Jesus. Para Marcos, a relevância de Jesus não pode ser totalmente transmitida por causa do que ele faz. Marcos quer lembrar aos seus leitores, e a nós que lemos hoje, que não está a relevância do texto naquilo que Jesus faz, mas em quem Jesus é. Quem é Jesus? Marcos está sempre querendo lembrar isso. É possível a gente ficar maravilhado com o milagre, mas só é possível confiar e crer em uma pessoa. Por isso, meus irmãos, nós não podemos andar com Jesus em busca dos milagres. Precisamos andar com Jesus em busca de quem Ele é, porque a verdadeira fé não pode estar no milagre, mas na pessoa que faz o milagre. E a pessoa que faz o milagre é Jesus. É nele que nós devemos confiar. Ele é que é o poderoso. Está lá o irmão Carlos. Eu acho que esqueceram de tocar, né? Com relação a isso, eu quero citar aqui o que está em João 14, versículo 11 e 12. Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai precisa ser glorificado no Filho. Então, é possível ficar maravilhado com o milagre, mas só é possível confiar e crer em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Veja o que acontece com este homem. Nós já estamos terminando aqui.
A peregrinação trêmula do pai para a fé começa com um simples diálogo desencadeado por uma pergunta de Jesus. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Há quanto tempo isto lhe sucede? Como se fosse a irmã Tânia, né? Há quanto tempo, Tânia, você está sofrendo com esse glaucoma? Há quanto tempo, pai, você está sofrendo com este filho que sofre essas convulsões? Qual foi a resposta de Jesus? Como é que Jesus começou a conversar? A questão, meus irmãos, permite que o pai conte a sua história de que o menino era atingido com aquelas convulsões desde a sua infância. E o efeito daquelas convulsões podia levar o menino a morrer, porque ele diz no versículo 22, muitas vezes, por causa dos problemas que ele tem, ele cai dentro do fogo e cai aonde? Na água, podendo vir a morrer. Faz isso para o matar. Agora ele completa. Essa pergunta permite que o pai abra o seu coração. A pergunta de Jesus, meus irmãos, convida o pai a vir a ele como uma pessoa total, com os fatos duros e com as esperanças humanas. O que Jesus está dizendo para ele é, conte a sua história, para você entender que para se relacionar comigo, você pode se relacionar ainda vivendo essas realidades duras. O que a gente tem no evangelho de hoje é dizendo às pessoas assim, ó, quando você vier para Jesus, as realidades duras vão mudar. É verdade isso, irmãos? Não. O que a gente precisa dizer às pessoas nos nossos dias é que, olha, venha conhecer o evangelho da graça de Jesus. A vida pode continuar com as mesmas durezas, mas vá você confiando em Deus, esteja certo de que essas situações podem mudar, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Vai ser dito no texto aí, ou não vai? Vai. Deus pode fazer coisas que você hoje está achando difícil. Ele pode mudar. Então, o pai arrisca a sua existência em Jesus. Versículo 22, ele diz assim, ele mesmo diz, mas se tu podes alguma coisa, olha o que ele está dizendo para Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O texto no grego traz uma ideia muito importante. Ele diz assim, ajude-nos e tenha compaixão de nós. É essa a ordem. Porque a ajuda que ele está querendo é o objeto do pedido do Pai. Mas a fonte dessa esperança está enraizada numa ação que Jesus sempre teve. A palavra está aí no texto. Qual é a palavrinha que está aí? Compaixão. O Jesus revelado e que veio sofrer em nosso lugar, Alessandro, é o Jesus que se compadece. Quando ele se compadece, ele faz com que um glaucoma desapareça. Ele faz com que um menino que caía no fogo e caía na água, a ponto de ir para a morte, pode ficar bom. É isso que o texto quer nos trazer para conhecer. Portanto, a palavra grega para compaixão aponta para as reservas mais profundas de Jesus. E a gente pode ver isso, que é o que o Evangelho de Marcos vem trazendo desde o capítulo 1, verso 41, falando da compaixão de Jesus. E eu concluo, meus irmãos, essa primeira parte sobre a onipotência de Deus, dizendo algumas coisas nessa manhã. Primeiro, não há limites
na ação de Deus. O Deus revelado nas Escrituras é um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso. E eu e você podemos afirmar: eu creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Segunda verdade, a fé que Ele me dá é uma fé que me faz relacionar com Ele e me faz andar com Ele, independente das circunstâncias por que eu venha passar. Ele pode mudar, ele pode deixar permanecer por um tempo, e ele pode, inclusive, em circunstâncias, me levar para junto de si. Porque a fé é para nos aproximar de Deus e entender que Ele tem sempre o melhor para mim, mesmo quando não faz aquilo que eu estou esperando. É ou não é assim? Deus faz o melhor para mim, mesmo quando faz aquilo que eu estou precisando, querendo, mas Ele não faz. Ele quer algo mais importante para mim. Então, que nessa manhã nós aprendamos a caminhar num relacionamento com Deus onipotente, com a nossa consciência de que Ele cuidará de nós em toda e qualquer circunstância. Na semana que vem, eu vou tratar com os irmãos mais outros 2 textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. E a gente vai ver, naquela lição de domingo, que eu já estou preparando, algumas realidades que a gente vai colocar em prática na nossa vida cristã. Deus nos abençoe, tenhamos um final de dia na presença do Senhor e voltemos às 18h30 para o nosso culto público. Vamos orar, encerrando o nosso tempo. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pelo que pudemos aprender da Tua palavra sobre como o Senhor é um Deus que se revela nas Escrituras e de que nós experimentamos no nosso caminhar um Deus onipotente, todo-poderoso, que age para o bem dos Teus filhos. Dá-nos fé, Senhor, fé mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, para que possamos nos relacionar contigo, na dependência do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.